Boa noite, pessoal. Tá tudo bem com vocês, né? Esse calor, hein? Vamos no tema da palestra de hoje, né? Vamos dar graças a esse calor, né? Em tudo dá graças, né? E é uma coisa tão complicada, né, pessoal? Em tudo dá graças. Como é que a gente... Será que a gente dá graças em tudo mesmo? Quantos de nós aqui hoje já demos graças? Algumas coisas a gente dá graças, depois as outras a gente xinga. Quando o trem está na felicidade que a gente acha que é bom para nós damos graças, né? Mas às vezes tem umas dificuldades, mas só que às vezes a gente nem fala nada, nem dá graça, nem bom, né? Acostumando aquele hábito de reclamar. É para não deixar o outro sem graça? A gente reclama. Mas tem uma coisa, eu não sou de reclamar nem que a gente falou, porque o que vier para mim, tá bom. Eu não sou de reclamar, não consigo ficar, tô parado, calma. Eu não sou assim, eu aceito tudo. É o que Emmanuel nos fala, né, no livro. Ele fala pra gente que o calor cozinha o nosso alimento, né? E o frio, recozinha a gente também, né? E o frio mantém o nosso alimento sadio, né? Pra gente quando a gente for consumir. Mas para falar. Né? Nós temos as nossas preferências, né? O importante é a gente não reclamar, né? Porque reclamar, lamentar só vai atrasar a nossa vida, né? E como é que isso veio para a gente? Isso foi em Paulo. Paulo fez a carta aos Tessalonicenses, em capítulo 5, de 16 a 22, ele falou: em tudo dai graças. Olha só, em tudo. Não é em alguma coisa, não é aqui ou ali. É em tudo dai-nos graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que Paulo escreveu isso, Tessalonicenses? Tessalonicenses, nessa época, eles estavam sendo perseguidos não só pelos romanos, mas também pelos judeus, né? Que ainda não conhecia, ou se conheciam, eram contra a Boa Nova, né? A novidade de Jesus, né? E Jesus, quando ele trouxe Paulo, né? Outra coisa que nós temos que indagar, por que Jesus colocou essa missão na mão de Paulo? Foi lá em Damasco, né? Naquele encontro de Paulo com Jesus, quando ele ainda era Saulo. Ele encontra com Jesus, Jesus pergunta: por que me persegues? Né? Ele entendendo, bem um resumo, tá, pessoal? Só para a gente contextualizar. E ele percebendo aquilo, ele falou, ele não quis saber de mais nada. A única coisa que ele falou: Jesus, o que quer que eu faça? Né? E quando Jesus deu essa missão para ele não questionou mais nada. Ele não questionou como que seria, o que seria, era assim, era assado, né? Se tinha e-mail, se podia mandar mensagem de WhatsApp. Ele não questionou nada. Ele só sabia o que tinha pela frente dele, que ele ia sofrer.
Ia sofrer muito, né? E ele foi espalhando a igreja. E ele foi espalhando essa igreja e foi fazendo as cartas, né? Consolando esses cristãos na época que não tinha esse consolo. E eles, os tessalonicenses estavam sendo muito perseguidos e reclamando demais. Aí Paulo foi lá e falou isso para eles, né? Uma parte, né? Falou para eles: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que coisa. Você imagina você sendo perseguido e dar graças por isso. Mas aí a gente pode perguntar assim, mas para Paulo era muito fácil, né, Cássio? Porque ele falou de lá de longe, ele estava lá em Corinto. Ele falou lá de longe e mandou dar graças. Mas será que ele já fez isso, passando por dificuldade? Fez. Pior que fez. Oi? Fez e muito. Mas teve uma situação que ele fez que nos chama bastante atenção. Paulo estava com Silas, andando pela cidade pregando, e uma das mulheres, eu esqueci o nome que elas tinham na época, gente. Bom, as mulheres que faziam adivinhações, que previam, que eram os médiuns da época, eu esqueci o nome que dava para elas, quando eles estavam passando no caminho, uma delas, né, a mais forte, vamos dizer assim, daquela vila, falou: aí vai os dois que trazem a palavra. E começou a fazer um tantantão de elogio para eles. E Paulo falou: opa, tem alguma coisa errada, né? O que ela estava fazendo? Atiçando o ego dele. Ele foi e gritou no meio do povo: afaste-se de mim, ó demônio. Você não consegue fazer as coisas que acha que faça. Só nosso mestre Jesus o fazia. E nisso, quando ele fala essas palavras, isso é um resumo da história, tá, pessoal? A história é bem longa. Quando ele fala essas palavras, por um instante, essa pessoa pede o poder da adivinhação. Só que essa pessoa, essa mulher, trabalhava para os ricos, né? Vamos dizer assim, os cafetões da mediunidade. E eles não ficaram satisfeitos com aquilo. E eles foram reclamar com o governador. E que deu? Mandou prender Paulo e Silas. Os dois foram para a prisão. E numa bela noite, os dois começaram a cantar louvores a Deus. Cantar para Jesus as canções. E aquilo, os guardas que lá estavam pararam para escutar. E todos os presos começaram a acompanhar essa cantiga. Mas olha para você ver, você imagina, ele sofreu, ele foi xingado, bateram um pouco nele, no Silas, ele estava preso e começou a cantar para Jesus. Aí perguntaram para ele: por que tu cantas para Jesus e dentro da prisão? Ele falou: porque é uma oportunidade que eu tenho de divulgar a palavra de Deus. E eu dou graças a isso. Olha só, numa situação dessa, ele criou uma oportunidade de continuar divulgando a palavra de Deus para aqueles que não estavam na rua escutando a palavra de Deus. E fala-se que caiu uma tempestade, juntamente com um terremoto, que abalou toda a estrutura da prisão, as grades se abriram. Quando os guardas foram lá ver o que estava acontecendo, fugiu todo mundo, né? Ó, todo mundo rapou fora. Estavam todos os presos sentados ao redor de Paulo, escutando a palavra de Deus. Olha que maravilha, gente. Nenhuma oportunidade que ele teve, ele pregou a palavra de Deus, e todos aqueles que estavam lá, que teriam oportunidade de ir embora, resolveram ficar. Que bonitinho. Resolveram ficar. Daí que a gente começa a raciocinar. O que nós tanto reclamamos? O que nós tanto perdemos de oportunidade? Esse calor mesmo nos faz sair de casa, né? Nos faz ter contato com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, faz ter uma relação social.
né? Vamos ali comer uma pizza, vamos num bar tomar um chopp, que seja. Nós vamos fazer esse contato. E é uma oportunidade que nós temos de ter um contato com o nosso próximo. Porque seja onde for, é muito importante nós termos um contato com o próximo. E nessas oportunidades, às vezes, Nessa oportunidade surge a oportunidade, é muito bom, né? E nessa oportunidade surge a oportunidade da gente falar de Deus. Ou de consolar aquele amigo, aquele que está em sofrimento. Porque nós já sabemos que nós somos crianças espirituais. Nós reclamamos, reclamamos e reclamamos. E sofremos com essas reclamações. E esquecemos que a palavra de Deus e tudo que Deus faz para conosco e deixa acontecer para conosco, vamos falar melhor, é para o nosso próprio bem, é para a nossa evolução. Porque lá em João, no capítulo 4, no versículo 8, João nos fala, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Se Deus é amor, uma pessoa que ama, ela vai querer o mal para quem ela ama? Nós, vamos trazer para nós. Nós vamos querer o mal para aquele que nós amamos? Nós vamos querer que aquele nosso ente querido sofra? Não existe isso, né? Até para com os nossos filhos, uma comparação até um pouco esdrúxula, a gente pega os nossos filhos, aquelas crianças, né, que nasceram, que estão em pleno desenvolvimento espiritual, aí nós vamos ter que contar no ouvidinho dela que daqui a pouco ela tem que ir para a escola. Que ela vai ter que fazer exercício de matemática, de português. Grande parte do seu dia, ela não vai poder mais jogar videogame. Ela não vai poder jogar mais bola. E por que nós fazemos isso? Para o bem desse nosso filho. Não é mesmo? Não é isso que Jesus faz com a gente? Deus faz conosco? Não é? Ele às vezes deixa que as coisas aconteçam conosco para que a gente possa compreender. E quando a gente demora a compreender, vem lá o cutucão de quem? Da dor. Essa dor que nos cura. Que muitas das vezes a gente acha que curar uma dor é a verdadeira cura. Não, às vezes a dor é a cura que nós precisamos. E do mesmo jeito que nós simples mortais entendemos que aquele nosso filho, que ao invés de estar no computador, está jogando bola, está numa escola, está aprendendo, que para ele é ruim, e é ruim mesmo, né? Quando éramos crianças, queria sair de casa para ir para a escola, via o coleguinha que ou não ia à aula, ou pegava mais tarde a aula, batendo bola e queria ficar, ou brincando com a boneca e queria ficar. E doía, né? Era uma dor que a gente sentia, parecia que estava tirando alguma coisa nossa. E aquele pai, né, levava, vai lá de mãozinha dada, leva lá para a escola, fala, tem que estudar, mesmo sabendo que o filho está sofrendo. Ele sabe que aquilo vai servir. Porque aquela criança, o que aquela criança está fazendo hoje, ela vai colher quando ela estiver adulta. E não é o que Deus faz conosco? Ele nos faz sofrer nesse momento, que a gente às vezes não dá graças. Esse sofrimento vem, e eu começo a lamentar, mas ele está ali, pleno e convicto, que ele sabe que aquele sofrimento vai me ajudar na evolução que eu preciso. Então, Deus vai trabalhando isso dentro de nós. E nós temos uma coisa na doutrina espírita que as pessoas às vezes até comentam, que fala que a doutrina espírita fala que é só sofrimento, que só com sofrimento nós vamos conseguir a satisfação e a evolução. Mentira, né, gente? Não existe isso na doutrina. Não existe. Existe o quê? As opções. Amor, sabedoria, aprendizagem, né? Leitura, que a gente tanto fala, estuda, ou sofrimento. E o que a gente faz? Prova de vestibular. Amor, marca a opção correta. Amor, sabedoria, conhecimento ou dor? Mas outro dia a mentora falou para a gente o seguinte, que nós estamos na nossa melhor versão. Sim. Que, assim, que a gente
nós já sofremos muito, já fizemos muito sofrer no passado, mas que agora a nossa vida, assim, a gente não tem sofrimento, não. Então, assim, a gente que fica. Deixou Qualquer bem coisinha, claro, né, qualquer a coisa. gente vai- Ela falou assim que a gente já sofreu muito, mas também já fez muito sofrer. Mas Mas agora. os espíritos, no livro dos espíritos, eles falam isso pra gente, né? Eles são muito claros nisso. Até parece que eles não tiveram na Terra encarnado, né? Em algum momento. Então, quando a mentora falou isso, e realmente não existe isso. Ô, gente, vocês imaginam o que é sofrer na época de Jesus? Que você, a mulher, né? A mulher que sofria mais. A menstruação da mulher ela estava impura. Ela estava suja. Você tinha uma capa, né? Uma roupa para você poder pedir esmola. E você era tido como renegado na sociedade, né? Aí nós vamos lá na parábola do bom samaritano, né? Por que o senhor doutor da lei lá, o senhor lá, não encostou a mão? Porque achou que o rapaz estava morto e ele não podia encostar a mão em morto, né? Então você vê assim, tem muita gente que acha, fala assim, nós não melhoramos nada. Gente, nós melhoramos e melhoramos muito. Muito. A humanidade cresceu demais, né? A gente, outro dia, estava até comentando, olha para você ver hoje, a gente que gosta muito de animais, gosta muito de cachorros, bichos todos, antigamente, maltratava-se o animal na rua, era a coisa mais normal. E todo mundo dava gargalhada. Maltrata o animal ali na rua agora para falar. Se não vai ter alguém que vai te xingar. Pelo menos vai comentar. Se não falar nada com você, vai falar da cidade todinha que você fez aquilo ou aquilo outro. Né? Coloca na rede social, filma, né? Que agora a gente pode fazer tudo. E isso vai. A gente colocava gatinho e dente de tambor. Quantos casos a gente já ouviu disso? Amarrava bombinha no rabo do gato, soltava o gato para estourar a bombinha. Jogava sal no sapo. Né? Costurava a boca de sapo. Né? Então, assim, nós melhoramos, foi muito. E quando a mentora vem, os espíritos vêm nos falar que o nosso sofrimento, ele é pouco, não é desdenhando do nosso sofrimento. É nos mostrando que hoje as coisas estão boas demais. E que nós somos crianças birrentas. Não é? Nós choramos por coisas pequenas. Eu choro porque minha namorada terminou comigo. Eu caio em depressão. Olha o nível de suicídio que está tendo nos jovens. Eu choro porque aconteceu, eu perdi o celular, me roubaram o celular, mas minha vida está lá. Eu não dou graças a isso. Eu choro porque eu queria ir no cinema e está chovendo. Não é? Todo mundo chora, chuva. Quando eu falo choro é para não falar que, né? Que xinga mesmo. E a gente faz isso o tempo todo. Se a gente colocar aqui agora, vamos fazer aqui uma pesquisa. O que nós damos graças... Desculpa, que nós damos graças, não, desculpa. O que nós pedimos a Deus? Fazer uma lista de tudo que pedimos a Deus e tudo que nós agradecemos. Se pedir, nenhum computador aguenta. Eu quero um carro novo, eu quero um computador novo, eu quero um celular novo, eu quero um emprego novo, eu quero um namorado novo, eu quero um marido novo, eu quero esposa nova, eu quero ter um filho, eu quero ser sem filho, eu quero isso, eu quero aquilo, e por aí vai. Eu tenho mania de dizer que Deus está de saco cheio. Né? Ele não está não, porque ele sabe. Ele nem precisa do nosso agradecimento. Né? Tem essa também. A gente acha que está agradecendo a Deus como a gente agradece um irmão. Não. O agradecimento que ele fala e tudo dar graças, Deus não precisa do nosso agradecimento. Deus não precisa da nossa desculpa, do nosso perdão, de pedir perdão para ele. Não precisa, porque ele nos conhece. E se só sente magoado para poder perdoar, né? Só pode perdoar aquele que se sente magoado. E Deus não sente mágoa, porque ele já sabe que você vai fazer aquilo. Ele sabe que a gente precisa. Conhece, né? Eles nos conhecem, né?
E a gente fica plantando o joelho no chão e pedindo perdão a Deus. Às vezes até de pedir perdão àquele irmão que nós fizemos mal, nós vamos lá e pedimos perdão a Deus. Para Deus levar a cartinha. Nós negociamos, Deus é carteiro, a gente faz carteira com ele. Né? Né? É. Porque vira e mexe, Deus te paga. Deus te pague. É ou não é? E aí vai. E como é que vai ficar isso na nossa vida? Quando é que nós vamos começar a aprender que não é assim que se vive? Não é isso que Deus quer para nós. Quando Ele deixa que aquele sofrimento chegue até nós, é para que nós possamos nos evoluir. Aí nós vamos ser espertos e vamos parar de lamentar e começar a agradecer. Vamos parar de queixar do vizinho, vamos parar de queixar do colega de trabalho, vamos parar de queixar da família, né? Que a gente fala mal da nossa família o tempo todo, até parece que nós somos anjinhos, né? Aí a gente fala mal de todo mundo da nossa família, a gente fala mal do nosso vizinho, a gente fala mal do prefeito, do presidente, de sei lá o que, parece que nós somos uma pessoa muito boa. E quando a gente conseguir isso e começar a agradecer a tudo aquilo que acontece na nossa vida e parar de lamentar, nós vamos começar a evoluir. Aí aquele colega de trabalho chato vai ser transferido. Porque nós começamos a agradecer a Deus e começamos a entender que aquele é um irmão nosso que está em processo de sofrimento e de crescimento, igualzinho nós estamos. Que a Santo Agostinho até nos falou, né? Se o homem soubesse que dar graças era tão bom, ele daria graça toda hora até por egoísmo. Ele agradeceria toda hora até por egoísmo. Porque tudo aquilo que a gente compreende, tudo aquilo que a gente agradece, vai ficando para trás na nossa vida. Agora, tudo aquilo que a gente reclama. O que é reclamar? Clamar 2 vezes. Ele continua e continua. Isso está na lei, gente. Se você reclama de doença, a doença vai ficar com você. Isso é lei. Não é Deus que é castigador, não. É entendermos, para poder entendermos a gratidão, é entendermos a causa e efeito, a lei de causa e efeito. Só um parênteses aí. Eu mesma não me entendo, então, no caso. Eu não me entendo realmente. Porque quando acontece uma coisa comigo, aí eu dou graças a Deus, porque o sofrimento, a dor, ajudou. Passou aquele período, aí eu dou graças a Deus, obrigado a Deus, eu tô enxergando, obrigado a Deus, eu tô isso, tô aquilo. Depois eu esqueço. Aí eu começo, tá, é um período. A gente agradece, aquele período que passou, aí a gente cria uma certa resistência, uma resignação, uma resiliência, paroró, pororó, pororó, uma gratidão, e depois você esquece. Aí vai acontecer outra coisa. Aí você vai, agradece de novo, a coisa, o problema resolve, agradece de novo, depois você esquece. Eu não acho que a gente consegue levantar todos os dias da cama e dar graças a tudo o dia inteiro. Por mais que nós nos esforcemos, ainda tá difícil. Não, que é difícil é. Não vai dar conta. Né? Na verdade, é fácil. Nós que tornamos difícil. Não existe sofrimento. Né? Então, assim, é porque o que acontece na nossa vida? Tudo aquilo, Michele, que nós fazemos de coração, sem atropelo e de verdade, de dentro de nós, é como se você rezasse um Pai Nosso, falando assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Não está saindo do teu coração, está saindo da tua boca. E tudo tem que se dar um tempo. Calma, agradece hoje, amanhã esqueceu, agradece depois de amanhã esqueceu, e assim vai. Porque as coisas têm que sair do coração. Elas têm que ser pra gente, pessoal, é igual fazer uma caridade. Tem que ser igualzinho respirar. Se eu te perguntar quantas vezes você piscou o olho hoje, você vai saber me dizer? Impossível. Por quê? Não tem como fazer essa Porque é automático. Ele já está dentro de você. Agora, se eu te perguntar quantas pessoas você ajudou hoje e deu um bom dia, você vai saber. Nenhuma Você vai contar. Não saiu, né? Vem cá. Né? É porque as coisas, elas têm que tornar... A caridade verdadeira vai ser aquela que a gente... Não é que a mão esquerda não veja que a mão direita que a gente interpreta errado. Não tem como não ver. Mas é aquela que de verdade saiu do nosso coração. Ela foi de espontaneidade. Né?
E às vezes a gente, todos nós, quando eu falo, é todos nós mesmos. A gente às vezes faz uma caridade lá no fundinho, que está lá no livro Missionários, se eu não me engano, Missionário. O desejo central é aquele desejo que está lá escondido, que nós temos vergonha dele, até para nós mesmos, que a gente está querendo fazer a caridade e às vezes a gente pensa assim, quando pensa pensamento muito bacana, Deus está vendo, Ele está me olhando. No dia que eu fizer a caridade, no dia que eu começar a agradecer aquilo, como é o meu piscar de olho, como é a minha respiração, as coisas vão tornar simples. Eu não conseguia deitar, eu não rezava antes de deitar, não fazia nenhuma oração que seja pequena. Eu nunca agradeci quando eu acordei. Aí nós passamos por uma situação lá em casa que eu comecei a fazer uma oração. Eu agradeço na hora que eu acordo, na hora que eu vou levantar da cama, né? Mas quando eu vou fazer uma oração para colocar água para os cachorros, que nós tivemos uns problemas com os cachorros em casa, eu comecei a fazer essa oração, hoje para mim é automático. Eu faço aquela oração e eu tenho que fazer aquela oração. Não tem jeito de começar o dia. Aí para você ver como é que nós somos. Até parece que se eu não fizer aquela oração vai dar alguma coisa errada. E não existe isso. Mas eu comecei, isso tornou-se para mim E por que tem que ser na hora de dar alimento aos cachorros e não antes? É porque eu tive um problema com os cachorros. Tá? Meus cachorros estavam brigando demais e a gente soube que foi uma interferência espiritual que estava tendo e eu comecei a fluidificar a água deles. Tá? Eu e a Paula, a gente faz isso. Então, aí você começa a ver aquilo e agradecer a Deus. Aí na hora que você vê, você está agradecendo aquela borboleta que está voando no seu jardim. Você agradece aquela flor que você plantou, aquela roseira que desabrochou, você fala, oh Deus, obrigado por essa roseira, olha que coisa mais linda no meu jardim. Você agradece quando você vai viajar, você agradece, isso começa a tornar normal. Porque de verdade é do fundo do coração. Agora, isso é uma coisa que tem que se trabalhar. É a mesma coisa quando eu falei questão de colega de trabalho, que você começa a tratar que é colega de trabalho bom, não é de um dia por outro, não. Você imagina, você tem uma rixa com uma pessoa, aí do outro dia você tá, oi meu amor, como é que você, ô fulano, você tá bem? Sua mãe... A outra vai pensar, você vai falar assim, uai, isso aí tem traíra, mestre, isso aí tem alguma coisa esquisita, tá aprontando alguma coisa, ele tá aprontando alguma coisa para mim, vai vir lá na frente. Então, aos poucos, é o tempinho que a gente precisa na nossa vida. Gente, tudo é um tempo. No Espiritismo é um tempo. Entender o que a mentora falou, do sofrimento que a gente não sofre, é um tempo, porque, na verdade, não há um sofrimento de verdade. Há uma aprendizagem. Então, é o nosso crescimento. Quanto mais para evoluir. Espiritualmente, melhor nos tornamos. E como é que eu passo a entender isso? Quando eu entendo a lei de causa e efeito. Quando eu começar a aprender, falar, olha, isso está acontecendo, fulano fez isso comigo. Para que isso vai me servir? Difícil, né? O que isso vai me ajudar a entender melhor o fulano? Ou entender o que eu estou errado? Ou entender o que eu estou fazendo que ele não está me compreendendo melhor? Por que esse fulano tem raiva de mim? Eu nunca fiz nada com ele. Aí a gente começa a questionar. Aí a gente lembra da causa e efeito. A gente vai pensar assim, opa, alguma coisa que eu fiz lá, que a gente muito interpreta, né, popularmente, fala assim, só posso ter jogado pedra na cruz. Né? É alguma coisa que eu fiz. Ou nessa vida, se for nessa vida eu vou lembrar. Mas como a misericórdia de Deus é muito grande, foi em vidas passadas. E nós podemos ter certeza, lá na frente eu vou ler, o profeta Jeremias falou, nós podemos ter certeza, pessoal, que o que nós estamos passando, esse efeito da nossa causa lá atrás, é muito menor do que a gente deveria passar. Porque se a gente conhecesse de verdade quem foi o nosso passado, o que nós fizemos nesse nosso passado,
nós estaríamos falando assim, isso é muito pouco que eu estou sofrendo. Eu já julguei um homem para os leões. Eu já enfiei uma espada em nome de Deus. Eu já fiz isso ou aquilo que nós fazíamos lá atrás. Até nessa própria vida também. Sim, mas nessa própria vida a gente lembra, né? A gente lembra. Apesar que quem faz esquece, né? Como é que é? Quem bate, esquece. Quem apanha, que não esquece. Mas a gente sabe, né? Nessa vida a gente sabe. E aquela passada? É a mais complicada. Aí que vem o quê? A fé que nós temos no nosso Criador. A verdadeira fé. Não do monte de areia. A fé sobre rocha. Aquela fé muito bem estruturada. Que eu sei que tudo que eu estou passando aqui é para o meu bem. João não nos falou que Deus é amor? Eu não acredito em Deus? E nós que estamos na doutrina espírita? Que essa leveza que é diferente, né, de alguns irmãos nossos de outras religiões, que começa a nos cobrar, que começa a falar que nós somos pecadores, que nós não vamos para o céu, que nós temos que fazer isso ou aquilo. Nós mexemos com o demônio, nós fazemos batuque, que é maravilhoso, né? E a gente começa a entender que a nossa doutrina, essa doutrina maravilhosa, que eu não gosto nem de falar espírita, eu falo de doutrina dos espíritos, porque ela não pertence a nós, né? Ela pertence a todos. É uma filosofia de vida. Exatamente. Inclusive, muitos de nós prejudica muito ela, né? Com os nossos achismos, as nossas certezas. Mas aí é que eu falo, estuda, para não cair no conto do vigário. Porque não é a pessoa que está aqui na frente falando, seja eu, qualquer outro, Haroldo Dutra Dias, seja quem for, esse palestrante, né, expositor espírita que eles falam, que está falando só a verdade. É a interpretação dele. É tanto que se você pegar uma palestra de Haroldo Dutra Dias, mesmo do Divaldo, você pegar uma palestra lá de 1980 e você pegar uma palestra do mesmo tema hoje, ela é diferente. Porque ele evoluiu. O entendimento é diferente. E nós precisamos de fazer isso quando nós escutamos um assunto. Quando nós vamos aqui escutar uma palestra aqui, ou seja onde for, nós precisamos entender. Opa, o Carlos falou aquilo. Mentira. Aquilo não tem nada de verdade. Vamos lá ler. Eu faço isso, eu escuto palestra demais, gente. Todas as palestras, seja de qual expositor espírita for, eu sempre questiono. Se eu acho que alguma coisa não é bem daquele jeito, não eu vou. E eu vou falar com vocês, eu já tive algumas surpresas. Palestrante da Federação Espírita, pessoa conceituada, falou um negócio que não era o correto. Não era questão de interpretação, não. Negócio de ser correto mesmo. Né? Nós temos espíritas até hoje que falam que não gosta de preto velho, que falam que preto velho é isso, que preto velho é aquilo, que não tem nada de humildade naquilo, que vem disfarçado. Né? Então, assim, a gente tem espíritas que falam mal de outra religião e se diz espírita. É incompreensível. Nós que entendemos a lei de amor, nós que entendemos que Jesus não criou nenhuma religião, a única religião foi o amor, nós falamos dos nossos outros irmãos, sendo que muitos de nós já passamos por ali. E se não passar, não, voltar não vai voltar. E não quer dizer que aqui é melhor também. É tanto que quando um evangélico desencarna, ele é recebido por espírita. Ele é recebido por evangélicos, para ele não tomar o susto. Suicida, acho que é Maria que recebe, né? É. Ela que é responsável, né, pelo hospital, a falange de Maria. O Sr. João sempre falava assim, que cada um precisa de uma coisa. Um precisa do bridão, o outro precisa da viseira, aí que cada religião traz isso aí para ele. Precisa. E Nós nós precisamos. do espiritismo, porque senão... Com certeza. Outra religião não ia... Com certeza. Às vezes até poderia ir bem, mas ia começar a questionar. E se você pegar, aí, não vou falar em percentual, mas muitas e muitas pessoas que seguem a doutrina dos espíritos hoje, foi por falta de resposta em questionamentos que se faziam. Né? Mesmo dentro da doutrina, mesmo a gente procura outras coisas, assim, porque
porque às vezes a doutrina mesmo não te responde tanta coisa. Eu estou nessa fase. Né? Mas, por exemplo, eu vou pegar um assunto, a tudo dar graças. Eu escuto uma palestra espírita, eu escuto um pastor falando sobre isso, eu escuto um padre falando sobre isso, porque a gente tem aprendizado. A forma deles falar, às vezes é a mesma coisa, a forma de falar que é diferente. E a gente se acha o bam, né? O bom da receita. E não é assim, nós sabemos que não é assim. Mas isso é com o tempo, nós vamos aprendendo com esse tempo. Né? Assim como, são parentes, como a gente era no passado, digamos aí, quando a gente começou, quando a gente iniciou os estudos espíritas aqui em Carmópolis, já tem mais de 30 anos, né? Se falasse de Preto Velho, na época a gente ia tirar, não ia? A gente não ia ter essa compreensão que a gente tem hoje. A gente precisou desse período, precisou ouvir o Robson primeiro, precisou ouvir alguém falar assim, porque peraí, por que no centro espírita só vai lá os germânicos, os alemães, os médicos são todos brancos e tal, peraí, os preto velho não é nada, o caboclo não é nada, o outro não é nada, o benzedor, foi um simples benzedor que na terra não é nada, né? Então foi onde foi abrindo nossos olhos também, nosso campo visual, para ver outras coisas. Peraí, gente, vamos sair, vamos tirar essa viseira, vamos mudar a nossa forma de... Sim. E estamos aqui hoje nessa condição, mas se eu pegasse isso aí uns 10 anos atrás, acho que a gente estaria perto. Vocês já ouviram a história do preto velho que manifestou na Casa Espírita? Já ouviram isso? Lá no começo, Lá no começo. surgiu a... Mas pode contar muita gente. Não. É, que ele... Eu não lembro como é que era o nome dele. Ele se manifestou como preto velho, o presidente da casa pediu para se retirar, ele veio como doutor, eles escutaram, aí ele voltou, esse doutor era eu. E isso acontece muito. Muito. Eu já vi palestrante, médium espírita famoso falar mal de preto velho. Falou, não é, só sabe por quê? É entendimento dele, naquele momento, isso foi muitos anos atrás, é o entendimento que ele tem da situação. Em pouco tempo, tem bem pouco tempo mesmo, que eu sigo no canal lá em Araxá. Eu falei assim, peraí, não senta assim tão, com tanta gente, tão calado, documental, tão isso, tão aquilo, e passa distância, cura e tudo. Aí um cara resolveu participar, ligando, perguntando como que era a situação do Exu na Casa Espírita. Nossa, eu ficou assim, parece que você estava vendo papito já. Falava. E cada um, alguma vez responde, falando, falava. A gente não é assim, não, você deve procurar outros lugares, tipo assim. Enfim. Eu falei assim, gente, mas Deus amou esse Exu, né? Quando a gente foi ver, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu me achei a tal, né? Aí eu saí fora, não consegui isso não. Consegui isso mais não, porque eu não sei se eu estou adiantado ou eu atrasado. Todo jeito foi errado, funcionar. Ou eu sigo ou não sigo, ser respeitado, né? Mas eu achei que não tá. Mas você sabe por que a gente faz? Não tem? Tem. Mas você sabe por que a gente faz isso? Porque a gente... como é que eu vou explicar para a senhora? A gente idealiza, idolatra o homem. A gente não idolatra a doutrina. Aí quando a gente vê uma pessoa de uma casa espírita, um presidente, seja que for, que é um homem, que às vezes ele tem muito mais a consertar do que nós, vamos dizer assim, cometer um erro, né? Falar alguma coisa que não é o correto, ou pelo menos o pensamento do momento não era o correto, a gente para de, que ela falou, parei de seguir. Mas quando a gente segue a doutrina,
ou segue aquela religião católica, o que o padre fala, o que o pastor fala, o que o palestrante espírita fala, não me importa. Porque o que me importa é a palavra de Deus. Entendeu? E a gente comete esse erro. Né? Igual, por exemplo, alguns irmãos nossos evangélicos falam, vocês, os católicos, falam do católico, que doutrina, que como é que fala? Que ama uma imagem, né? Que idolatra uma imagem. Né? Não é só imagem, não. Nós, como os católicos, que eu já fui, por exemplo, nós idolatramos padre, papa, o irmão evangélico, ele idolatra o pastor. Então, todos nós, é igual tem gente que fala assim, não, a doutrina espírita não tem, como é que chama? Não é hierarquia, não é... Como é que chama isso? Não, reza a missa, toma hóstia, ritual. Tem ritual, sim. Tem. Nós temos ritual. O que é evangelho lar? Né? Então, assim, é tudo igual, gente. O que interessa é o amor. A gente fluidifica a água. Fluidifica a água. É um ritual. Dar passe é um ritual. Ou não é? É um ritual. Então, assim, não interessa se é doutrina, se é religião. Não interessa. É Deus. É amor. E nós temos essa condição agora, que nós temos que agradecer muito, de estarmos aqui, numa casa de amor. Temos o contato com a espiritualidade, que vem, o mentor da casa, que vem nos dar um recado. Quantas pessoas, nesse momento que nós estamos aqui fazendo essa reflexão, não está chorando a morte de um filho, não está usando droga, não está numa cama de hospital, não está matando, né? E nós não damos graças por esse momento. Né, Carlos? E a gente, por exemplo, a gente já leu tanto, a gente sabe, os espíritos de luz, de amor, vai em todas essas casas, em todos os lugares, recolher os pedidos das pessoas, né? Aqui no centro do medicamento, leva os bilhetinhos. Isso no livro da menina Patrícia. Né? Recolhe, eles vão. Por que eu sou espírito, eu estou me achando no volante? Não pode, né? Na verdade, essa separação só existe aqui, porque do lado de lá eles trabalham todo mundo junto, não tem essa. Todo mundo junto. É só respeitar. É só respeitar a forma de cada um. Nós achamos que não existe um pastor que é médium? Tem. Que recebe intuição? Tem. Nós achamos que tem um padre que não recebe intuição? Tem. É porque a mediunidade, ela não faz parte da religião, ela é do... Por isso que eu falo, a doutrina dos espíritos. O que nós somos? A única coisa que explica nos outros é que eles visam muito dinheiro. Sim, mas tem aqueles também que não visam. Tem na doutrina espírita quem faz isso. Nós não temos o nosso irmão, apesar que ele não fazia parte do espiritismo, o nosso irmão lá que fez aquelas bobagens, e era um médium curador muito, muito bom. Então, assim, nós temos que começar a entender isso na gente. É o João de Deus, isso. Eu já ia falar João Crente. João de Deus. Então, nós temos que começar a agradecer a esses momentos, essas oportunidades que nós temos. Porque é isso que vai nos fazer entender melhor o que nós estamos fazendo aqui. E entendendo a lei de causa e efeito, que vai nos ajudar a compreender os paraquês, eu não falo nem porquê, é para quê nós estamos aqui, vai ficar tudo mais fácil. Ou alguém aqui tem alguma dúvida? Alguém aqui que só lamenta, deu certo? Melhorou alguma coisa? Ou continua, piorou. Né? Que fica igual um carrapato agarrado na gente, aquilo que a gente está lá, né? Aquela lamúria danada, porque ela é... O que é a lamentação? É o contrário do agradecimento. E só com a gratidão nós vamos ter graças. Só com essa gratidão que Paulo nos falou, vai nos ajudar a evoluir
E é agradecer mesmo. E se não tiver condição de agradecer naquele momento, não agradeça apenas com palavras. Pede a seu anjo da guarda, pede a Deus para te ajudar a compreender aquele momento que você está vivendo. Talvez o cara não consiga passar por aquela prova. Não dá, ué. Não é eu meter o pau julgar ele. Você imagina, vamos lá, um acidente de avião. Mesmo assim, a gente não tem que amar ele, né? Porque, no caso, for levar ele conta, ele não deu conta e a gente ainda deve rezar por ele, ajudar, porque ele não deu conta. Com certeza, né? Nós temos que mandar a oração para todos. Agora, olha para você ver um exemplo prático. Acidente de avião, tá tendo agora, né? Tá muito coisa. Aí, vai aquele repórter lá fazendo entrevista com a mãe que o filho não entrou no avião porque o filho perdeu o táxi, perdeu o ônibus, atrasou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agradecendo a Deus, que Deus é muito bom. E aquela mãe que está assistindo aquela reportagem que perdeu o filho? Como é que faz? Será que é fácil para ela agradecer? Né? Então nós temos que entender isso. Agora, se essa mãe entende a lei de causa e efeito, faz parte dessa doutrina maravilhosa dos espíritos, e ela entende isso, ela vai conseguir dar gratidão, porque ela sabe que aquilo foi feito para o filho dela, que cumpriu a parte da sua missão aqui na Terra já, né? Ele ganhou como presente, e para ela ter resiliência de passar por aquele sofrimento em gratidão a Deus. E tudo vai ficar mais... Bem, você está sendo muito caridosa para bem. É muito bem difícil. E agradecer. Mas olha que importante que é. Você imagina quando você perde um ente querido, vou falar de mim, né, para falar que eu estou roubando prato. Eu perco um ente querido e vou em oração e agradeço a Deus pelos momentos que eu tive com aquela pessoa. As alegrias daqueles momentos que eu tive com aquela pessoa. Os períodos que eu passei que me trouxeram a alegria daquela pessoa. Olha como que fica mais leve seu coração. Do que você bater joelho no chão e falar, por que você não me levou? Blasfemar contra Deus. Mas nós somos assim, porque nós somos crianças pirracentas, gente. Não adianta. Mas nós vamos aprendendo, nós estamos aprendendo e melhorou demais. Então, o não sofrimento é isso, é o entendimento para que aquele sofrimento. Por que eu estou passando para isso? Para que eu estou passando? O senhor já viu alguém comentar assim, nossa, fulano, vamos supor, a mãe, o pai, a esposa, o filho, aquela pessoa não chorou. Que pessoa fria, sabe por quê? Por que acha que tem que chorar? Eu escutei isso na morte da minha mãe. Ele nem chorou. Por que não chorou? Aí acha que não teve sentimento, não tinha sentimento. Tem que chorar, tem que se rasgar todo. É sensação de missão cumprida. Um negócio agora assim também. Ele viveu o luto, tá com isso, né? Aí o Jacques Nebano está falando, que viver luto, pois, gente, do jeito que você falou, certíssimo, está certíssimo, para quê? Para que ir lá no cemitério, se ele não estava mais, já foi, mas ele falou tão legal, gente, mas é tudo certo, é beleza demais, você tem que conhecer a Deus mesmo. Porque você tem padres e padres, né? Mas aí nós temos que começar a entender a cada um, esses momentos de cada um. Essa pessoa que foi lá, que falou que eu não chorei, que eu não sentia nada, como foi a morte quando eu perdi um irmão também, que eu não chorei, eu fui ajudar a arrumar o corpo dele, é quando você tem o sentimento que sua tarefa se cumpriu, que você fez tudo aquilo, com certeza. Eu não chorei? É lógico que eu chorei. É lógico, só que eu não fiquei dando escândalo. Agora, por isso eu sou melhor do que uma irmã que chorou? Não. Ela vive o momento dela. Esse momento de viver o luto, cada um tem seu momento. Você vai conversando com as pessoas, mas sabendo que ela tem momento. Não existe, gente, não existe na lei de Deus gesso. Não tem nada engessado. Fulano, o luto é 30 dias. Se você passar 30 dias, você tá, ó. Não existe. Fica. Fica.
Isso era muito comum. Antigamente era muito comum. E fica. Então agora, a partir do momento que a gente começa a entender isso, que Deus, que é amor, que a gente fala de boca cheia, no para-choque do carro está grudado, Deus é amor, mas que não compreendemos esse amor, é porque nós somos, pequenininhos demais. Aí eu venho para essa maravilha de doutrina que me esclarece e me traz essa leveza, que é discutir isso, é de poder falar, é de poder entender, compreender. Lá fora vai ter tropeços nas nossas vidas? Vai ter tropeço e faz parte. A evolução é essa. Só levanta aquele que cai. Quem não cai, não levanta. Né? Então a gente tem que começar a trazer isso para a nossa vida. Agradecimentos, agradecer de coração, trazer com levezas as coisas. Vai chorar? Vai. Vai precisar de um ombro amigo? Vai. Vai precisar de um psicólogo? Vai. Mas tem que lembrar que nenhum deles vai resolver o seu problema. Só você mesmo. Aí você quer resolver? Qual que é o caminho que você quer seguir? Escolha. O vetor, a escolha. Entender também que a morte não existe. Né? Ela continua. E cada missão. Cada um com a sua. Né? Porque nós temos que passar pelas... Nós temos que passar... Não, Você sabe que a fulana perdeu o filho? então, eu gostei. Perdeu nada, ele não foi dela. Exato, eu gostei Mas até. tem que entender todo mundo, esperar todo mundo entender, tá? Eu gostei até, foi numa encomendação no velório, que o meu primo é quase padre, já. Aí, eu perguntei, você que vai fazer? Não é eu que estou escalado, não. Mas aí eu fui para a varanda no velório e de repente eu vi a avó dele. Ele leu o evangelho. Só que na hora que ele foi falar sobre, ele não conseguiu. Aí um outro estava para ser feito, Bamba de Areia que chama, aí pegou para o senhor, nós não estamos perdendo tal pessoa, nós estamos entregando. Mas a gente tem que entender que realmente é difícil, gente. É muito complicado. Para quem não tem esse conhecimento, quem não faz essa leitura ainda, quem não entende, porque foram anos e anos a gente ensinando errado, mostrando coisas erradas, explicando o evangelho errado para nós. Errado é até muito forte de falar, né? Mal compreendido para nós. E isso está na nossa carga, na nossa mochila. E a gente vai continuar sofrendo, vai continuar agradecendo e vai dar errado amanhã, e vai, e vamos nessa. Porque essa é a vida. Nós estamos aqui para passar por isso. Esses são os momentos que nos trazem evolução. Esses são os momentos que vai fazer com que a gente entenda o que realmente é o amor. Porque nós só conhecemos esse amor egoísta. O amor de troca. Né? O amor que, se eu não escutar eu te amo, é porque ela não me ama, ele não me ama. Então a gente barganha com tudo. Então quando a gente entende esse amor de Deus, nós vamos entender o amor, o seu pleno significado. Que aí nós vamos caminhar para a verdadeira felicidade, que não é dita, né? Espero que demore muito tempo. Esse amor que a gente fala, não é o que a gente sente, não esse amor que se pronuncia amor. Tem que ser algo daquilo de dentro. O amor, então, tem que ser verdadeiro dentro de você. Tem que usar só essa palavra, amor, não pode usar outra. Mas os espíritos nos falam sobre isso, tem que ser de dentro para fora. E não pode ser uma palavra. Não de fora. Talvez, sem ser amor, poderia falar outra coisa. Pode. Muitas pessoas usam muitos termos. Eu gosto dessa pessoa, eu me sinto bem. Aquele filme Ghost. Aquele filme Ghost. Lembra? Que a menina falava, eu te amo. Ele falou, idem. Idem para ele é eu te amo. É a forma de falar. Tem gente que tem dificuldade de falar. Mas por que ele tem dificuldade de falar? Você sabe lá se ele recebeu isso na criação? Meu pai e minha mãe não abraçavam. Quando eu abraço uma mãe, eu tenho que mandar ela me apertar, porque ela só encosta a mão nele assim, ó. Mas é porque tá. Eu digo, Não é? Moça que tá
sentindo alguma coisa, E eu abraço todo mundo. eu também adoro Agora, abraçar. o que acontece pra gente, outra coisa que nós temos que compreender é o seguinte, quando acontecem esses confrontos na vida da gente, ele tem que acontecer? Tem. Mas o que é importante? É o acontecimento ou como eu me lido com isso? Por exemplo, eu tenho um pai, vamos supor, tenho um pai que é alcoólatra. Como que eu me lido com o meu pai sendo alcoólatra? É rechaçando ele ou eu tratando com carinho, entendendo que amanhã eu vou ser pai e posso ser um pai melhor do que ele foi? Eu só não queria o marido. Foi o que ele falou. É o vetor que você vai usar. Agora, como que você vai tratar isso? Com amor ou com lamúria? Com gratidão ou reclamação? Cabe a cada um de nós. Fazemos isso. E entendemos um pouco melhor. Agora, aprendemos. Agora, vamos começar a aprender a tudo dar graças. Agradecer de manhã. Parar de pedir. Porque enquanto nós estamos aqui pedindo casa, carro, zero, celular, geração 15, 16, sei lá o quê, Eu tenho vergonha de pedir as coisas. tem um garotinho lá na África pedindo um prato de comida. Ah, Carlos, mas você está levando forte demais, você está trazendo lá para a África. Ele tem um momento dele de participar. Tem, mas é para a gente poder entender que as coisas que eu estou pedindo para Deus... Gente, quando eu torcia para um time aí, eu pedia para Deus para o time ganhar. Vai querer. Pra ele ganhar alguma coisa. Olha para você ver. Marca um golzinho lá. Acaba com o time. Né? Não é? E se não pedisse, é o ritual. Se não pedisse, não aconteceu. Tá vendo? Você não pediu. Coitado de Deus. Você imagina? Mas alguém ajuda. Dá uma força. Ah, ajuda. O jogador vai correr um pouquinho mais, jogar para o outro lado. Ou então aqueles espíritos, né, que gostam de zombar da gente, fica lá. Pede de novo, né? Faz isso aí. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente pede, nós somos atendidos. Só que a forma que a gente não tem paciência e não entende a forma. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que precisa ser. Tem que A hora de ser. acontecer, né, Adriana? No momento. Não, você vai receber, minha filha, mas não é agora. A gente só para Eu tenho que dizer isso, eu vou querer muito. é o tempo totalmente diferente. 100 anos para Deus 100 anos para nós é um minuto para Deus. Então assim, né? E a gente nesse 1 minuto que nós temos, nós estragamos 100 anos de encarnação. Por causa de 1 minuto que eu vou lá e dou um tiro na briga de trânsito. 100 anos. Ou mais, né? Porque dependendo daqueles... Ou milênios. Viver com eles, ele se atrapalhou, nossa, realmente é uma corrente, né? Assim, você corta um elo ali que... É a causa e efeito. É aquele filho que o pai não botou para estudar, que a consequência vem no adulto. Outro dia a gente estava analisando aqui sobre pessoa suicida, né? Uhum. Tanto de coisas assim, que ela deixa ali, né? Que ela rompe com aquele círculo ali, mas o círculo de outras pessoas também que eles eram para reparar as arestas ali, que deixou de... nossos atos, assim... Nós somos unidades que fazemos parte de um todo, né? Agora, o suicida a gente já sabe, né? Vocês devem saber também, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor. Né? E ele procura o que ele acha, né? Mas só para fechar aqui, porque senão vocês vão ficar aqui até 11 horas e a gente só vai até as 10. O profeta Jeremias nos trouxe, no capítulo 3, versículo 22 e 23, Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Olha para você ter ideia. Olha o que ele está falando aqui para a gente, aquilo que eu falei lá atrás para vocês. Ele minimiza os juros. E ele completa. Novas são cada manhã. Grande é a tua felicidade. Por quê? Mesmo a gente querendo
Ó, novas são cada manhã. Por que ele fala isso? Porque mesmo a gente querendo melhorar, a gente erra. Então toda manhã é uma nova misericórdia de Deus para conosco. Né? Então nós temos que começar a entender sobre isso, começarmos a dar graças, entender que o nosso outro irmão está em outro patamar, que um dia nós estivemos lá ou vamos estar, né? O que chama isso? Benevolência para com o nosso irmão. Amar o nosso irmão, né? Mas primeiro temos que nos amar. Por isso que nós temos que perdoar. Porque o perdão nunca foi feito para o outro. O perdão sempre foi feito para nós. E o agradecimento não é para agradar a Deus, é para agradar a nós mesmos. Para treinarmos e sermos agradecidos para o nosso irmão quando ele faz um bem. Porque Deus não precisa disso. Né? E é tão bom quando você faz qualquer coisinha, pega um livro aqui, entrega aqui para a Michelle, ela fala, ô Cássio, muito obrigado. Não é bom? Ou entrega aqui para ela pega e fala assim. Você fica igual um pastel olhando. Não é isso? Então, é para a gente treinar isso no dia a dia. Por isso que ele fala, em tudo dai graças. Né? Porque quando a coisa está boa, é fácil demais. Mas quando a gente começa a dar graça para aquilo que a gente acha que é ruim e que é a nossa evolução espiritual, essa graça vai ter muito mais peso. E vai trazer muito menos peso para a gente. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Né? Nos dê muito conforto, muita paciência e muita resiliência. Né? Que o Pai possa nos abençoar ao retorno das nossas casas, que graças a Deus nós temos para onde voltar. Graças a Deus nós temos o que comer. Por mais simples que seja a nossa casa, por mais simples que seja a nossa refeição, nós temos com quem, quando e o que podemos dividir. Podemos dividir uma cama quentinha, um ventilador que nos refresca. A tudo isso damos graças ao Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo a reflexão do Teu Evangelho. Graças damos a tudo, meu Pai, e rogamos bênçãos de luz e de paz, e que tenhamos a sabedoria em nossos corações, de tudo que nós aprendemos com essa doutrina maravilhosa, de tudo que está escrito, de todos os exemplos, que não foram só as escritas, as palavras, mas os exemplos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que possamos sermos bons o bastante, sábios bastantes, para comungar com os nossos irmãos. Muita luz, muita paz, e que voltamos em paz para as nossas casas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, viu, pessoal, por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado pelos comentários.